Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: O não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5:37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que a espiritualidade amiga nos possa amparar e continuar amparando os esforços de reflexão acerca dos ensinamentos doutrinários que, através do esclarecimento, tanto nos consolam. Nós estamos dando continuidade nesse esquema virtual por conta da pandemia, que ainda estamos enfrentando, ao estudo sempre indispensável do conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra tão importante no estabelecimento dos fundamentos da nossa querida doutrina espírita. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no seu capítulo 4º, que essencialmente vem abordar a complementaridade que o Espiritismo encontra entre a ideia da reencarnação, objetivamente formulada pelos espíritos no diálogo com Kardec, com a elaboração do processo doutrinário, e a doutrina moral exarada por Jesus nos tempos bíblicos. É o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O capítulo, como de praxe nessa obra, começou com alguns trechos bíblicos que, como já foi visto, remetem à ideia da reencarnação. E aí Kardec aproveitou a deixa desse conteúdo, a deixa dessa temática, para construir uma argumentação
no sentido de responder a diversas outras argumentações que foram tecidas contra a ideia da reencarnação. Coisa que, diga-se de passagem, Kardec já tinha feito lá no Livro dos Espíritos, a obra fundamental de condensação da filosofia espírita, e no livro introdutório, O que é o Espiritismo, também já fez ao longo das edições da Revista Espírita. Nos itens que nos cabem hoje, 18 a 23, Kardec vai refutar de uma forma mais sistematizada, mais desenvolvida, uma das objeções mais comuns que as pessoas fazem à ideia da reencarnação, no cotidiano mesmo, até hoje isso é levantado. E são pessoas que, na maioria das vezes, por formularem esse tipo de objeção, não pararam por tempo suficiente para refletir de fato sobre o assunto. É a teoria segundo a qual a reencarnação destrói os laços de família. O que o Espiritismo nos diz sobre a trajetória do espírito? Resumidamente, vamos sintetizar qual é o recado que a doutrina nos passa. Somos seres individuais, dotados de inteligência e consciência de que existem. Nós somos criados simples e ignorantes por Deus. Todos nós, a partir dessa criação, seguimos uma trajetória que, através de uma linha de ascensão gradativa e mais ou menos lenta, o progresso, dizem os espíritos, é regular e lento, alcançamos a perfeição a que todos nós estamos destinados, que é a condição de pureza espiritual, o espírito puro, primeira ordem, primeira classe da escala espírita. Como forma de acelerar essa escala, de acelerar esse progresso, a providência divina envolve, ao longo desse processo, um fenômeno da encarnação, isto é, o mergulho do espírito, o ser inteligente da criação, travestido do seu perispírito, que é o envoltório fluídico do espírito, permite que o espírito estabeleça relações com a matéria, o mergulho do espírito em um corpo no mundo material, no mundo físico, onde ele vive diversas experiências que vão permitindo que o seu progresso seja mais rápido. As encarnações são várias para darem conta desse progresso. E, portanto, a gente pode chamá-las de reencarnações. Não havendo, os espíritos são bem claros sobre isso, o que contraria algumas outras doutrinas para além do espiritismo, a exemplo da teosofia da Madame Helena Blavatsky, um número preciso, único, delimitado de reencarnações necessárias para todos os espíritos atravessarem. O número de encarnações que um espírito terá até atingir a pureza vai depender da maneira como cada um vai se comportar, da velocidade com que cada um vai aprender as lições que precisa aprender. Muito bem, considerando essa questão do ponto de vista da Terra, o planeta onde nós estamos hoje encarnados, a cada encarnação que nós temos na Terra, nós assumimos uma persona, uma identidade diferente. É como se fosse um novo papel de um ator numa peça. O ator passa por várias peças, em cada peça ele interpreta um personagem. A essência dele como ator vai para esse personagem, ela se expressa nesse personagem. Mas em cada peça ele tem um nome, tem uma aparência, tem um vestuário, tem uma realidade, uma trajetória diferente a ser vivida. Da mesma forma, em cada encarnação nós temos uma persona diferente sendo vivida pelo mesmo indivíduo, que é o espírito, o ser inteligente da criação. Por meio do esquecimento do passado, nós não nos lembramos dos papéis das personas anteriores. Nós não nos lembramos das encarnações passadas e nem nos lembramos do tempo em que nós passamos no mundo espiritual, no intervalo entre uma encarnação e outra. Diante desse quadro, muitas pessoas pensam, mas então os laços de família que nós temos aqui nessa vida, nessa atual encarnação, com a morte do corpo, eles se rompem totalmente. Se eu vou reencarnar com outro pai, outra mãe, outros irmãos, ou até mesmo nenhum irmão, outros amigos, até em outro país, ou mesmo em outro planeta, como é perfeitamente possível e faz parte da trajetória evolutiva dos espíritos, então a conclusão a que se chega muitas vezes é que esses laços de família que nós temos, né, o meu laço com meus pais, meu laço com meus irmãos, meu laço com meus avós, com meus tios, isso aí é apenas circunstancial, só existe nesta vida atual que nós estamos vivendo agora.
A morte vai acabar com tudo isso. Aí muita gente pode pensar que horror diante dessa ideia, né? Mas será que é assim mesmo? O espiritismo acaba culminando na extinção dos laços de família após a morte? E é isso que Kardec vai discutir nos itens de hoje, desde o título que esses itens 18 a 23 têm, Kardec já começa negando. Peremptoriamente, o título já diz, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, ou seja, Kardec inverte completamente a afirmação. Na verdade, negar a reencarnação é que rompe os laços de família. Por quê? É o que nós veremos. No primeiro parágrafo, Kardec pontua: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Kardec vai ainda mais longe. Ao mesmo tempo que a reencarnação não destrói os laços de família, ela os fortalece e os torna mais sólidos, mais imbatíveis. Ao contrário, a ideia oposta à reencarnação, ou seja, a ideia de que nós temos apenas uma encarnação, nós temos apenas uma vida física na nossa trajetória como seres individuais, é essa ideia que destrói os laços de família. Como pode ser isso? É o que Kardec vai explicar. Ele vai nos dizer, em primeiro lugar, o seguinte: que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, que é, convencionalmente falando, nas obras fundamentais, o nome que se dá ao intervalo entre uma encarnação e outra, Kardec até tentou mudar esse nome numa errata que ele acrescentou ao Livro dos Espíritos, mas acabou pegando a palavra erraticidade entre nós, significa o intervalo entre uma encarnação e outra no espírito que ainda está em progresso, rumo à perfeição. Ao regressar à erraticidade, continuando com Kardec, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. É o que os Espíritos responderam a Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 485, onde Kardec perguntou se a afeição que os Espíritos votam a certas pessoas é exclusivamente moral. Os Espíritos responderam: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um Espírito se apega a alguém, nem sempre o faz só por afeição, podendo a ela agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, deixando de lado o comentário final, o fato de que a pergunta se refere à afeição dos espíritos desencarnados pelos encarnados, ressaltemos a frase: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Ou seja, a simpatia legítima, a semelhança de pendores, de inclinações, de características, de qualidades, a amizade construída ao longo do tempo, às vezes ao longo de muitas existências, a similitude de vibrações, são esses os fatores que reúnem os espíritos no mundo espiritual. A verdadeira, legítima ligação entre os seres provém daí, de eles serem vibratoriamente simpáticos, evolutivamente simpáticos, espiritualmente simpáticos. Isso não vem, essa afeição verdadeira, não vem de nenhuma ligação por vantagens ou outras razões materiais que os espíritos possam encontrar quando eles estão aqui na Terra, seduzidos pelas ilusões e pelas transitoriedades do mundo material. Muitas vezes nós somos próximos de alguém aqui na Terra porque esse alguém vai nos dar alguma coisa de material, alguma vantagem de material, algum prazer transitório, temporário, alguma coisa completamente efêmera. E isto não tem condições de persistir, uma vez que esta coisa material, esta vantagem que esse espírito encarnado nos pode dar aqui na Terra, não existe no mundo espiritual. Nesse caso, essa afeição ela não é legítima, ela não é essencial, ela não vai à raiz das coisas, e, portanto, não há por que sustentar que ela permaneça depois que os dois espíritos desencarnam, ou que um deles desencarna. Muitas vezes, diz Kardec, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados se esforçam por fazer
que os retardatários progridam. Ou seja, os espíritos que se afeiçoam uns aos outros no decorrer da trajetória de reencarnações, muitas vezes eles tornam, de fato, a reencarnar juntos. Tanto quanto os que se desentendem, os espíritos que brigam, que fazem mal um ao outro, que têm coisas a reparar, eles também voltam a se unir numa encarnação seguinte, com o objetivo de reparar as suas desavenças. Mesmo que eles vão mudando os seus papéis, se eu sou filho de alguém nessa encarnação, eu posso ser o pai dessa pessoa na próxima, ou posso ser irmão, ou posso ser tio, né? Ou posso ser marido. As posições mudem, né, num núcleo familiar ou num círculo de afeições que é estabelecido em cada existência, podem ser os mesmos espíritos se reencontrando várias vezes. Quando eles estão em estados diferentes, ou seja, um está desencarnado e o outro encarnado, o desencarnado pode ajudar o encarnado. E eles estão ligados, frise-se, pela afeição legítima que eles possuem entre eles, a afeição do sentimento, da simpatia sincera, da afinidade real que existe entre eles. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, diz Kardec, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, pelas vantagens temporais, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Muitas vezes essa afeição que não é real, que ela é temporal, ela acaba na própria terra, porque aqui mesmo as vantagens que unem uma criatura a outra se dissipam por qualquer circunstância da existência material. A afeição existe, havendo ainda aquilo que dá causa a ela, aquilo que a motiva. Se o motivo está restrito ao mundo material, se não existe nenhuma ligação sincera entre os espíritos, essa relação acaba tão logo algum dos envolvidos se retira do mundo material. Caso contrário, a base sólida dessa relação, a base sincera dessa relação, garante que ela continue por eras e eras. Voltando um pouco no texto de Kardec, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tenha perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. E aí Kardec, no item 19, vai comentar que a simpatia aparentemente gratuita que existe entre parentes é um indício possível de uma relação antiga de espíritos. Não é necessário que seja assim. Uma grande semelhança, como nós acabamos de enfatizar, de pendores, de gostos, de inclinações, de grau evolutivo, de qualidade, pode provocar também, naturalmente, a simpatia entre espíritos que nunca se encontraram antes. Mas existe grande possibilidade de os espíritos simplesmente se afinizarem de imediato porque já se conheciam de outras encarnações. Por outro lado, também tem aqueles que são tão diferentes do núcleo familiar que muita gente fala, poxa, nem parece que esse sujeito é da minha família, de tão diferente que ele é. A gente não se dá, né? Isso pode também ter uma causa mais profunda, diz Kardec. Pode ser uma verdade mais profunda do que a pessoa que diz, a pessoa que não é consciente da verdade espírita, muitas vezes imagina. Deus permite, diz Kardec, que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então, diante de uma situação que muitas vezes causa conflitos muito problemáticos dentro das famílias, espíritos que não se dão, o Espiritismo traz um esclarecimento consolador, que estimula a que as pessoas que estão nessas posições assumam as suas responsabilidades. Responsabilidades essas, em geral, planejadas, articuladas antes mesmo de nós nascermos, no relacionamento com esses irmãos com quem nós não temos afinidade natural. A ovelha negra da família, como muitas vezes maliciosamente se chama, deve ser administrada com esforço, por paciência, principalmente porque nós, espíritas, somos conscientes do que ela representa.
Ao contrário, também pode acontecer de vir um espírito mais evoluído do que o núcleo familiar em que ele se encontra, que nesse caso irá ajudar esse núcleo familiar a progredir mais depressa. Isso também pode acontecer. Uma pessoa que todo mundo ama, todo mundo gosta porque ela é melhor que todos nós. Ela está nos ajudando a crescer com seu exemplo e com outras atitudes que porventura ela venha a adotar. No item 20, Kardec aborda outra estranheza curiosa que algumas pessoas manifestam diante da ideia da reencarnação. O medo de ter vários parentes. Se eu tenho diferentes pais, diferentes mães, diferentes tios, diferentes esposas, diferentes filhos ao longo das várias encarnações, então quando eu desencarnar eu vou encontrar dezenas de parentes. O que Kardec diz a respeito disso? Que o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Não. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na Terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então, não é porque você teve um pai, um filho, um irmão, um tio ou um cunhado que você vai encontrá-lo no mundo espiritual como uma afeição sua, em primeiro lugar, se essa afeição não for legítima. Em segundo lugar, esse espírito que foi seu pai pode ter sido seu tio, pode ter sido sua esposa na outra encarnação. De modo que haverá um número menor. É uma questão de lógica matemática, né? Caso nós encontrássemos todo mundo com quem nós nos relacionamos nas encarnações, as personas, as figuras que cada um representou nessas encarnações, elas são em número maior do que os indivíduos, porque os mesmos espíritos reencarnam várias vezes uma atrás da outra. Então não necessariamente nós teremos toda essa quantidade. Além do que, conclua-se, o fato é que nós não nos encontraremos no mundo espiritual como mães, pais, tios, esposas e filhos. Nos encontraremos como espíritos e individualidades. Isso não quer dizer reconhecer que a família espiritual é a família do afeto entre os espíritos e não a família das relações, dos papéis que se desempenham na Terra em função das relações de sangue, não significa dizer que o espiritismo desprestigia ou desvaloriza a família terrena. Esse núcleo familiar em que nós existimos na Terra, ele tem o seu propósito, tem a sua razão de ser. É um instrumento de progresso, de educação, né, de construção dos laços afetivos, de desenvolvimento dos espíritos. É importante, né? Há uma causa para assim ser, há uma razão para assim ser. Mas o fato é que, lembremos-nos de Jesus quando se perguntou quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Em um dia ainda muito distante do que nós, espíritos tão inferiores, conseguimos vislumbrar, como espíritos perfeitos, nós seremos capazes de amar a todas as criaturas indistintamente. Isso ainda parece muito difícil para nós, ainda é difícil para nós entender, por conta dos nossos limites, da nossa pequenez. Mas um dia assim será. Já a outra doutrina, a que anula a pré-existência da alma, a que anula a reencarnação, que nega, que faz com que todas as criaturas sejam criadas, as almas sejam criadas ao mesmo tempo que os corpos em cada existência, essa é que destrói as relações afetivas, é que destrói as relações de família. Porque, diz Kardec, o destino de cada espírito já estará determinado pelo que fizer nesta vida. Não importa uma mãe que tenha se portado bem, que tenha sido virtuosa, que, portanto, após a sua desencarnação, esta mãe irá para o céu, na narrativa da religiosidade tradicional do Ocidente. Não importa que ela ame o seu filho, porque se o seu filho se portou mal, ele irá para o inferno. E, portanto, a afeição que existe entre essas duas criaturas não tem solução, porque elas nunca mais irão se reencontrar. O que é mais destrutivo? O fato de nós sermos espíritos desempenhando diversos papéis, que nos reencontramos na eternidade, ou a ideia de que nós existimos aqui e se seguimos caminhos diferentes na vida, por mais que nos amemos ou por mais que um ame o outro, não há esperança para essa relação.
porque os destinos estarão fatalmente determinados uma vez que a morte nos capture. Esse é o problema. Os laços de família, na unicidade das existências, não oferecem nenhuma garantia de continuidade. No caso de duas almas de uma mesma família com destinos diferentes, fatais e irrevogáveis, elas nunca mais se encontrarão. E isso está ilustrado muito bem, sempre que a gente vem a esse tema, a gente gosta de trazer esse poema, no livro Que é Deus, de Eliseu da Mota Júnior, há a transcrição do poema Juízo Final, de Benedito Godoy Paiva, que fala muito claramente a crueldade dessa ideia, dessa alegoria, dessa ideia errada da unicidade das existências. O poema diz assim: sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando ante a figura austera desse venerando as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso em que vão ser julgadas. É o juízo final. Dois grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu, o da esquerda, averno, o inferno. E Satanás ao canto, chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno poupe do inferno o pobre rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e o óculo ajustando a ponta do nariz, o olhar dirige então a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás, porém a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis que grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu, o meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Não pode o amor de uma mãe, o amor de uma criatura, ser maior do que o amor de Deus. E é por isso que, para nós nos ajustarmos à ideia da misericórdia infinita divina, é preciso que nós admitamos essa consoladora porta de misericórdia que é a reencarnação. Muita paz.